convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 23, mas nós vamos ler apenas a parte B. Gênesis 39, versículo 23. Nós vamos ler a parte B. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. E o Senhor nos diz assim: porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Vamos Glória a repetir. Deus. Aleluia. Porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Pai, fala conosco nesta noite. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que nós possamos sair daqui diferente da maneira como nós entramos, Senhor. Somos nossos corações, Pai querido e amado. Eu não tenho nada de mim, é tudo de Ti. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer através da minha vida. E que o Seu nome venha a ser glorificado mais uma vez essa noite. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Pastor Kleber costuma dizer uma frase que me marcou muito e agora eu sempre vou repetir quando eu for pregar. Empresta seu coração por alguns minutos. Glória a Deus. A história de José é muito conhecida. Todos nós já ouvimos de várias e várias formas. Mas como nós bem sabemos, a palavra do Senhor ela jamais volta vazia e ela se renova a cada vez que nós lemos. A gente pode ouvir a ministração de várias pessoas diferentes, mas todas as vezes o Senhor ele vai falar conosco de uma forma diferente. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me trouxe algo muito especial. Ele me mostrou sobre propósito. E também mostrou que em tudo que José fazia, o Senhor abençoava. A Bíblia nos conta que José, ele é filho da velhice. José, ele era muito amado de seu pai. E talvez, por um erro de Jacó, por tratar os filhos de forma diferente, acabou que os irmãos dele sentiam ciúmes pela forma que José era tratado. Tanto é que Jacó fez uma túnica para José. A Bíblia não relata que Jacó fez outros tipos de roupa para os outros irmãos. E aqui fica o nosso primeiro ensinamento. Será que a gente tem tratado de forma diferente os nossos filhos? Às vezes até sem perceber. Sabe aquela brincadeira que a gente escuta? A mãe não tem filho favorito? Mas será que a gente trata igual? Porque todo esse ciúmes, tudo isso que foi gerado no coração dos irmãos, começou porque Jacó queria muito o filho da mulher que ele mais amava. E quando ela finalmente gerou, praticamente ele esqueceu todos os outros filhos e José foi o filho mais amado. Passando isso, a Bíblia nos relata que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Quando ele teve esse sonho, o Senhor me traz uma outra revelação que ele diz que José ele foi imaturo. Porque nem tudo que o Senhor mostra para nós a gente precisa contar. Mas ele ficou tão feliz e tão empolgado e tão emocionado que ele saiu contando. Mas ele não contou para
engrandecer ou para mostrar que ele era melhor, ele contou na imaturidade. Tanto que os irmãos e o pai ainda disseram: então quer dizer que sua mãe, eu e os seus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Isso é imaturidade. E o Senhor, Ele quer nos ensinar nesta noite a discernir, a entender quando nós devemos falar e quando nós devemos nos calar. O Senhor mostra também que a forma como José falou na segunda vez que ele teve um sonho foi de uma forma um tanto orgulhosa, arrogante. Isso não é legal. Ele quis trazer honra, mérito para ele mesmo. E nós bem sabemos que toda honra e toda glória ela deve ser sempre dada somente a Deus. Sempre a Deus. Diante de todas essas situações com seus irmãos, eles intentaram para tirar a vida de José. Pela misericórdia do Senhor, não vou entrar nessa parte da história, mas ao invés dele ser morto, ele foi vendido. E o Senhor nos mostra aqui que todas as nossas ações geram uma consequência. Sempre vai ter uma consequência. Talvez a gente não entenda o que a gente está passando hoje, mas não tem como a gente plantar algo e colher algo diferente. Eu costumo dizer que o plantio ele sempre será opcional, mas a colheita ela sempre é obrigatória. Tudo aquilo que a gente planta a gente vai colher, mas não será no mesmo momento. Não é no nosso tempo. Para que tudo isso aconteça, é regado, é gerado, cresce e assim por diante. Então o que a gente está colhendo hoje foi plantado lá atrás. Então José ele foi vendido e a Bíblia nos conta que ele se tornou escravo. E assim que ele chegou como escravo, ele já se destacou. A Bíblia é bem clara e ela diz assim, ó: serviu da melhor forma e tudo que ele fazia prosperava. Logo o Senhor dele viu: peraí, esse rapaz é diferente, ele tem algo diferente. Então ele começou a servir, começou a se destacar. A Bíblia conta também que José, ele era belo, formoso. Imagino eu que ele deveria ser bem parecido com meu esposo. Lindo, maravilhoso. E por conta disso, trouxe olhos que não deveriam, né? Aquela inveja da mulher do Senhor dele. E todas as vezes que ela tinha a oportunidade, ela tentava contra ele: deite-se comigo. E ele sempre dizia: tudo aqui está em minhas mãos, tudo aqui está sob minha organização, mas eu não posso ter nada com a mulher do meu Senhor. Eu procurei aqui na Bíblia, eu posso estar errado, se eu tiver, por favor, pastor, me corrija, mas eu não encontrei em nenhuma parte de José reclamando. Eu vi. Ele foi jogado na prisão. A mulher de Potifar, a esposa de Potifar começou a tentar contra ele, até que aconteceu uma situação que ela agarrou ele, estava só os dois, ele fugiu, e aos olhos daqueles que estavam de fora, algo tinha acontecido ali. Ele foi acusado injustamente. Ele contou, ela contou, falou que ele tentou agarrá-la, e a história não era nada disso. E quantas vezes já aconteceram situações que a gente é acusado, não tem como provar a nossa inocência. Não tem
não tinha uma situação ali para provar, porque era só os dois. Era a palavra da esposa do chefe dele contra dele. E aqui não mostra que ele tentou se justificar. Eu procurei, mas ele calado, ele ficou. E ele foi jogado na prisão. E mais uma vez aqui o Senhor nos ensina. Glória a Deus, Que quem muito se justifica se complica. Às vezes a gente fica tão preocupado em tentar se justificar, em provar a nossa inocência, que às vezes o melhor que a gente tem que fazer é se calar. é Deus, aleluia, verdade. E ele se calou. E ele foi para a prisão. E a gente pode pensar, talvez no mundo atual, nos dias de hoje, que, então agora eu sou prisioneiro, eu vou reclamar, não vou fazer nada. Só que a prisão naquela época não é igual a de agora, não. Eles tinham que trabalhar. E mais uma vez, o Senhor se mostrou com José. Aleluia. Porque dentre todos os presos, ele foi colocado acima deles. Ele foi mais uma vez colocado em destaque. Aleluia. Porque ele desempenhava um bom trabalho, independente de onde o Senhor colocava ele. Aí o Senhor nos diz assim: será que você está desempenhando um bom trabalho naquele setor que você não queria estar, mas o Senhor te colocou? Aleluia. Aleluia. Porque acredito eu que o sonho, o planejamento de José não ia ser preso. Mas ele acabou estando lá. E talvez você não esteja onde você gostaria de estar. Mas o Senhor está nos fazendo refletir nesta noite. Será que você tem honrado o Senhor? Eita! Aonde o Senhor tem te colocado? Glória a Deus! E eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Porque a gente escuta a história de José e vai tão automático. Mas o Senhor, ele frisa diversas vezes dizendo que era com José. Em todos os lugares que Deus colocou José, ele se tornou destaque. Porque o Senhor, ele nos ensina que a gente está aqui não para ser mais um. Aleluia. A gente não está aqui para ser igual. A gente tem que ser a diferença onde quer que a gente esteja. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem todos os dias serão bons. Infelizmente, a maior parte deles são maus. Aleluia. A gente tem visto isso, a gente tem vivido isso. A maior parte dos dias tem sido maus. Mas o Senhor, ele está conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. E não é uma situação contrária à nossa vontade que tem que mudar o nosso ego, o nosso eu. Nós temos que ser as mesmas pessoas, ter a mesma essência de Cristo. O Senhor tem trazido através da vida do pastor Kleber todas as terças-feiras. Quem não teve a oportunidade de vir, fica aqui o convite, venha. Nós estamos aprendendo sobre os frutos do Espírito. E o Senhor tem nos ensinado de uma forma tão linda, porque não dá para a gente continuar da mesma forma. E o Senhor diz que José teve uma oportunidade dentro da prisão, porque tinham 2 prisioneiros lá. Aleluia. Glória a Deus. Que tiveram sonhos. E eles não estavam entendendo. E não tinha ninguém capaz de interpretar aqueles sonhos. Mais uma vez o Senhor reafirma: quem é de Deus é diferente. É verdade. Aleluia. Eu tenho certeza absoluta que existe algo em você que ninguém no seu trabalho tem. É verdade. Aleluia. Eu tenho certeza, porque o Senhor, ele não te chamou para sermos iguais. Aleluia. Glória a Deus. Alguma coisa é diferente. Tenho certeza que alguém já chegou perto de você, e se não chegou, ainda vai chegar e dizer: nossa, eu sinto uma paz quando eu estou perto de você. Aleluia. Talvez você seja aquela pessoa que acalma a confusão. Aleluia. Glória a Deus. Está
pessoa que você traz a paz, ou aquelas pessoas que estão fazendo aquela brincadeira sem graça, e as pessoas ficam constrangidas de continuar perto de você. Não porque você é chato, mas porque eles te respeitam. Perto dela não, ela é mulher de Deus. Não, perto dela a gente não vai falar isso não, porque é mulher de Deus. E José interpretou aqueles sonhos de forma muito inteligente, com muita sabedoria. E o único pedido ele fez: quando você sair daqui, lembre-se de mim. Se um dia você tiver a oportunidade, lembre-se de mim. E o que aconteceu? O copeiro esqueceu. A Bíblia não relata que José ficou decepcionado, mas o Senhor falou fortemente ao meu coração: quantas vezes a gente coloca expectativa no homem e se decepciona? Quantas vezes a gente faz algo pelo outro contando que ele vai fazer a mesma coisa por nós? Porque a decepção ela vem quando a gente coloca expectativa em algo que a gente não deveria. É dessa forma que acontece. Agora, ao invés da gente colocar as nossas expectativas no Senhor, porque esse sim jamais vai nos decepcionar. A gente espera do homem. E o copeiro esqueceu. E como eu disse, não achei aqui na Bíblia, José reclamando que ele foi esquecido. Mas o tempo passa. E a Bíblia relata que 2 anos se passaram. E José continuou na prisão, continuando fazendo o seu trabalho, continuou sendo destaque em tudo aquilo que ele colocava em suas mãos. Até que Faraó começou a ter uns sonhos estranhos. E ele chamou algumas pessoas do seu convívio para tentar interpretar aqueles sonhos. E ninguém foi capaz de interpretar. Sabe, quando a gente passa por situações e você pensa: tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, muito mais estudadas do que eu, com diplomas, com isso, com aquilo. Mas quando Deus quer nos usar, não adianta. Porque existem propósitos que é somente comigo e com você. E o Senhor nos ensina assim: não adianta você querer algo do outro, e não adianta o outro querer algo que é seu, porque a coroa do teu irmão não cabe na sua cabeça, e a coroa que está na cabeça do irmão não cabe na tua. Porque Deus tem propósitos diferentes para cada um. Não adianta. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É por isso, e eu dou glória a Deus por isso, que todas as vezes que eu vejo alguém contando minha bênção, eu choro mesmo. Porque eu fico feliz. Porque é a forma de Deus mostrar que Ele está agindo. E eu creio que da mesma forma que Ele age na vida do outro, Ele vai agir na hora certa na minha também. Que o Senhor nos ensine a cada dia a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Porque tem um tempo determinado para cada coisa acontecer na vida de cada um. Então não precisa se entristecer porque um irmão está contando testemunho e o seu nunca chega. Porque é tanta bênção, tanta gente comprando casa, comprando carro, e o seu ainda não chegou. Talvez o Senhor te dê agora, você sai da presença dele. Ou talvez você não tenha estrutura para cuidar e receber aquilo que o Senhor está te dando. Aí volta em Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para cada coisa, e há um propósito debaixo do céu. Glória a Deus, aleluia.
ensina de uma forma linda que a gente só precisa confiar, esperar e descansar. Ontem a diaconisa Priscila me disse uma coisa que é verdade. Foi ontem ou foi antes de ontem? Foi ontem? Já não sei. Mas ela diz assim: um dos mandamentos do Senhor é amar. Se amar fosse fácil, não seria um mandamento. E a mesma coisa quando o Senhor nos manda por diversas vezes: descanse, confie em mim, não temas. Porque se fosse algo fácil, o Senhor não precisaria nos mandar. Se fosse fácil a gente descansar e confiar, o Senhor não precisaria falar tantas e tantas vezes. Mas o Senhor nos diz hoje, Ele deixa bem claro nessa noite: acalma o seu coração e descansa. Porque Ele está agindo. Porque em todo esse processo que José estava passando, o Senhor estava com ele. E Ele estava agindo. Ele não parou em nenhum tempo. Ele não parou em nenhum momento. Então o faraó estava preocupado que ninguém era capaz de interpretar aqueles sonhos. E o que aconteceu? O copeiro lembrou. Meu Deus, posso imaginar. Quando eu estava lá na prisão, eu tive um sonho. E tinha um rapaz lá que ele interpretou o meu sonho. E realmente aconteceu aquilo que ele falou. E eu esqueci dele. Eu prometi que eu ia lembrar e eu esqueci. Mas eu estou lembrando agora. E até aqui eu vejo a mão do Senhor, porque talvez se ele tivesse lembrado antes, não teria acontecido da forma como aconteceu. Porque José foi chamado. E ele interpretou mais uma vez com muita sabedoria e muita propriedade os sonhos de Faraó. E tudo aconteceu exatamente da forma como ele havia dito. Irmãos, é muito forte isso daqui. Aí olha só o que Faraó diz lá no capítulo 41, um pouquinho mais para frente, no versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito Santo de Deus? Irmãos, olha que forte isso. Aleluia. Faraó reconheceu que ele não acharia nenhum homem como José. É verdade. E aqui nesse capítulo, a Bíblia relata que José foi levantado como governador do Egito. E olha outra lição que o Senhor nos dá neste momento. Não existia um governador do Egito. Existia, pastor? Eu procurei aqui também. E não existia esse cargo. E olha o que o Senhor nos ensina. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele cria cargo. Porque quando Deus quer fazer, Ele cria uma situação que não existe. Não existia um cargo de governador. E José dormiu, um prisioneiro. Ele acordou e virou um governador. Às vezes o de repente de Deus pode acontecer do dia para a noite. E talvez se ele tivesse reclamado, se ele tivesse murmurado, sei lá. Ou se ele tivesse se retraído, visto lá aqueles prisioneiros falando do sonho, ele sabia interpretar. Porque quantas vezes a gente sabe de algo e não compartilha? Com medo, com receio. Eu não vou contar. Não vou falar não. Mas quanto mais você compartilha, quanto mais sementes você distribui, mais você cresce. Quanto mais você distribui,
distribui, mais pessoas são abençoadas. Não retém aquilo que o Senhor te deu. E José lindamente fez isso. E o Senhor começou a honrar José. E ele foi colocado como governador. Aleluia. E a Bíblia nos relata que ocorreu uma crise tremenda lá no Egito. Uma das piores crises, piores fome que existiu. Mas José, ele foi abençoado com tanta sabedoria do Senhor, que ele conseguiu administrar de uma forma inteligentíssima tudo que estava acontecendo. Abaixo de Faraó só tinha José. Olha só que coisa incrível. E muitas vezes o Senhor, ele derrama essa sabedoria, esse discernimento sobre as nossas vidas. Aleluia. E a gente não sabe lidar com isso. Glória a Deus. E a Bíblia conta que a família de José começou a passar uma situação muito difícil. E olha só, Jacó enviou os irmãos de José, claro, sem saber, até o palácio para poder comprar comida. E José ficou frente a frente com aqueles que o venderam. Eu imagino qual poderia ser a reação de nós nos dias de hoje. Pensa ele ver depois de tantos anos os irmãos dele. Agora eu estou aqui e vocês estão aí. Olha onde eu estou. A soberba, o orgulho, talvez a vaidade poderia ter entrado no coração de José. Mas não entrou. Não entrou. E o Senhor, mais uma vez, honrou. Glória a Deus. Eu procurei aqui e eu não encontrei, pastor. Mas em toda essa história, não mostra que José se corrompeu. Se eu estiver errado também, por favor, me corrija, mas eu procurei. Mas mostra que José, ele foi firme no propósito. Ele continuou honrando ao Senhor, mesmo diante de tudo aquilo que ele tinha passado. E quando ele teve a oportunidade de estar lá com os irmãos dele, ele acabou até fazendo uma pegadinha, uma brincadeira, para que os irmãos mais velhos dele pudessem trazer o irmão mais novo, que era o Benjamim. E ele tentou de muitas vezes para poder descobrir se o pai dele ainda estava vivo. Tanto que a Bíblia conta que os irmãos dele ficaram até confusos. Mas por que ele quer saber se nosso pai ainda vive? Se tem um irmão mais novo? Vocês precisam ler a história. Tem muita história linda na Bíblia, irmãos. E é engraçado que a gente consegue ir viajando. Eu consigo ir até o cenário. E teve uma das situações que os irmãos de José estavam lá no palácio. E José os convidou para jantar. Mas em nenhum momento ele se identificou como irmão deles. Os irmãos dele não o reconheceram. E aqui o Senhor fala mais uma vez. Porque muitas vezes aquele que fere, esquece. Mas aquele que é ferido, ele lembra para sempre. É verdade. Olha que coisa, os irmãos esqueceram da face de José. Muitos anos se passaram e José lembrou do rosto deles. Porque quem é ferido, lembra. Quantas vezes você está lembrando daquela pessoa que te feriu e você não consegue perdoar? Você fica levando aquilo com você, onde quer que você vá, o que quer que você passe. E eu tenho certeza que Deus proporcionou esse encontro para que mais uma vez o nome do Senhor fosse glorificado.
E a Bíblia relata que quando eles estavam reunidos, José se identificou para eles. Vocês não lembram de mim? Eu sou José, o seu irmão. E eles agem com um tremendo espanto. Acredito eu que devem ter pensado: meu Deus, agora ele vai nos matar. Porque de tudo que a gente fez para ele, ele vai querer tirar a nossa vida. É verdade. Oi, irmãos. Mas olha que coisa linda que a Bíblia nos relata ali em Gênesis 45. Vão lá comigo, por favor. Aleluia, glória a Deus. Lá em Gênesis 45. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos ensinando nesta noite através da história de José. Aleluia. Todos acharam? Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro. Ele ficou emocionado, irmãos. De maneira que os egípcios os ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Ele foi tomado de choro. Ele ficou muito emocionado. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados, assustados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Eu imagino que eles devem ter ficado com muito medo de tentar se aproximar. Assustados, preocupados, angustiados. E chegaram-se então. Então disse a eles: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Olha que pesado. Imagina o medo no rosto deles. Mas aqui José entende tudo. Aqui fica muito claro que José entende completamente o propósito de Deus para com a vida dele. Aqui fica muito claro que José não murmurou. Ele passou por todos os processos e aqui ele diz: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Ou seja, é a mesma coisa que ele está concedendo perdão. Não fica triste não. Você me vendeu? Aliás, não fica chateado. Eu estou entendendo o que você está dizendo, o que vocês estão sentindo. Mas, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vocês. Glória a Deus. Então ali José entendeu que ele precisaria passar por todo esse processo. E para a conservação da família dele. Porque se José não estivesse lá, eles teriam morrido de fome. Além da família dele, quantas famílias teriam se dissipado? Aleluia. E ali, José teve a oportunidade de se vingar. Ele teve a oportunidade de pagar o mal com o mal. E o Senhor nos ensina. Será que quando a gente é colocado diante daquelas pessoas que nos fizeram mal, qual é a nossa atitude? Aleluia, glória a Deus. Você está na casa. Será que quando a gente vê aquela pessoa que nos fez mal, a gente atravessa a rua? Ou se a gente tem a oportunidade de abençoar, a gente abençoa?
que a partir de hoje a gente possa guardar no nosso coração, de uma forma diferente, a história de José. Porque eu tenho certeza que se Deus tivesse revelado para José lá no começo, num dos sonhos que ele teve, José, você quer ser governador? Acredito eu que ele teria dito, eu quero. Mas se José falasse para ele, se Deus falasse para ele, mas espera aí, você vai ter que ser vendido. Você vai ser tirado da sua família, daquelas pessoas que te amam. Acredito eu que José era o filho de papai, né? Super bem tratado, com tudo do bom e do melhor. Mas se Deus tivesse dito para ele, você vai sair da sua zona de conforto, você vai ser escravo, depois você vai ser acusado, caluniado, vai ser jogado na prisão, excluído novamente. Você vai ter que passar por todo esse processo, mas você vai ser governador. Será que José teria dito sim? Ou ele teria dito, não, Senhor, eu não quero não. Manda outro. Se for para passar tudo isso aí, deixa pra lá. Quero não. Escolhe outro. Tá bom aqui onde eu tô. O Senhor está nos tirando da nossa zona de conforto. Talvez aonde você está muito bom. Tá tudo maravilhoso. Mas se o Senhor não provoca certas coisas em nós, a gente fica sempre no mesmo lugar. A gente não faz nada diferente. A gente não tenta nada. A gente não se arrisca por nós mesmos. Às vezes o Senhor está nos dando dons. Ele está nos direcionando, usou várias pessoas para falar. Já revelou na palavra. Já teve um irmão que já falou para você. Mas você não sai do mesmo lugar. Aí o Senhor tem que tomar atitudes mais drásticas. E Ele tem que tirar você da zona de conforto. E quando mexe no que estava confortável, talvez a gente mude as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Talvez José tenha pensado, a Bíblia não diz, tá, eu que estou dizendo, mas talvez José tenha pensado e falado, opa, a vida boa acabou. Agora eu vou ter que fazer por mim mesmo. Agora eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que me destacar de alguma forma. E ele honrou a Deus em tudo que ele fazia. Em tudo que ele colocava a mão, o Senhor prosperava, o Senhor abençoava. E as pessoas que estavam em volta dele viam um brilho especial. As pessoas olhavam e diziam, peraí, isso aí é diferente, isso aí não faz parte aqui do nosso povo não. O Senhor ele nos ensina nesta noite que talvez não esteja bom onde você está. Talvez você esteja passando por um processo que você não está entendendo. E posso dizer, a gente não precisa entender. Porque acredito eu que José não entendia. Mas a Bíblia não mostra que ele questionava. Que ele falava, por que eu? Por que Deus? Por que tudo isso para mim de novo? Por que estou passando por isso de novo? Ó céus, ó vida. Deus não mostra. Mas quantas vezes a gente reclama? Glória! Mas Deus acontece com todo mundo, mas comigo não. Aleluia! Vai todo mundo e eu tô ficando. Todo mundo está sendo exaltado e eu tô na mesma ainda. Glória a Deus, aleluia! Ou então a gente reclama ao contrário. Só comigo dá tudo errado. Olha, meu vizinho nem crente é. Aleluia! É desse jeito. O Senhor está falando aqui. Glória a Deus! Que às vezes a gente olha com os nossos próprios olhos. Mas ainda bem que a gente não vive por aquilo que a gente vê. Glória a Deus. A gente precisa viver por aquilo que a gente crê. Porque o nosso alvo não é aqui. O nosso alvo é Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa honrar a Deus em todo e qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Glória a Deus!
A Bíblia nos diz, eu não me recordo exatamente agora, onde, mas o pastor com certeza sabe, que tudo que a gente for fazer, a gente precisa colocar o nosso coração e fazer como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Está escrito aqui, onde está? Ajuda eu. Onde está lá? Que tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que colocar o nosso coração. E tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. Então aquilo que você faz para aquele chefe que você não gosta, ou para o seu líder, sinto te dizer, não é para ele que você está fazendo, é para o Senhor. Aleluia! E se você está fazendo meia boca, se você está fazendo de qualquer jeito, Colossenses 3, 23, 24. Vamos abrir. Glória a Deus, aleluia! Vamos abrir lá? Fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Glória a Deus, aleluia! Olha que forte. Não é a Joyce que está dizendo, não é o pastor Cleber que está dizendo. É o Senhor que está nos ensinando nesta noite. A forma como a gente cuida da nossa casa não é para a nossa família, não são para os nossos filhos, não é para o nosso marido. A forma como a gente cuida da obra do Senhor, da casa de Deus, quando a gente pega um copo que está caído no chão, quando vai fazer a obra, como a gente estuda, tudo que a gente faz tem que ser feito como se estivesse fazendo para Deus. Aleluia! Tudo que a gente faz, repito, tem que ser feito como se estivesse fazendo para Deus. Esses dias eu passei uma situação que eu estava tão brava. Eu falei para a pastora, pastora, eu não aguento mais. Agora eu tô brava. E para eu ficar brava, tem que ser muito sério. E eu comentei com a missionária Andréia. Ela, calma. Igualzinho, pastora. Calma. Eu falei, calma, não, mas dessa vez não dá. Não consigo. Olha, o Senhor tem que mandar um raio na minha cabeça hoje para eu me acalmar, porque eu tô muito nervosa. Ainda bem que ele não me escutou, né? Obrigada, Senhor. Graças a Deus que eu estava brava. Mas quando a gente pede paciência para o Senhor, o que o Senhor nos dá? Exato. O Senhor não vai derramar ali um balde de paciência na nossa cabeça. Ele vai nos proporcionar vários problemas para que a gente haja com paciência nessas situações. Quando a gente pede calmaria para o Senhor, Ele vai nos dar muitas situações de nervoso. Oh Deus, é desse jeito. Quando a gente pede sabedoria para o Senhor vai nos proporcionar várias situações de problema que a gente vai ter que agir de sabedoria. Aí eu cheguei na minha casa, eu estava muito brava aquele dia, nem estava me reconhecendo. Sabe aquele dia que você não está se aguentando de tão chato que você está? Pois eu estava desse jeito. Aí meu esposo veio falar comigo. Falei que ele não veio falar comigo, porque se ele vir falar comigo, eu estou tão nervosa que eu vou falar brava com ele. Eu estou muito brava e eu estava desse jeito. Aí ele chegou perto de mim. Amor, não sei o que. Aí eu, não sei o que lá. Aí eu olhei, pensei comigo mesmo, falei, não é possível, não sou eu? Porque dentro de mim eu estava tão brava, mas da minha boca saiu uma paz que eu falei, não sou eu não. Eu estava muito brava. Mas sabe por quê?
que a gente é carne. E a gente precisa entender que existem situações que nós, por nós mesmos, a gente não consegue mudar. Mas quando a gente pede para o Senhor, Senhor, eu não consigo, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, o Senhor ajuda. Ele ajuda, Ele ensina, Ele dá o direcionamento. É que a gente não pode ser impossível agir no nosso ego, no nosso eu. Não pode. Mas o Senhor, Ele nos ensina. E esse versículo especificamente, ele queima no meu coração. Porque exatamente tudo que eu vou fazer, eu penso, será que o Senhor está se agradando? Porque é para Ele que eu estou fazendo. Será que a forma que eu tenho tratado meu esposo, que eu tenho tratado os meus filhos, que eu tenho tratado os meus pastores, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor? E que isso fica de reflexão para nós nesta noite. Que a gente entenda que é necessário passar pelo processo. Aleluia. Que às vezes a gente não está entendendo o nosso propósito, mas a gente não precisa entender. A gente precisa fazer todas as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. E confiar. Só confia. Porque o Senhor, Ele cria cargos, Ele cria situações para honrar a minha e a sua vida. Especialmente até aqui que o Senhor me deu. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas exaltam a nome de Jesus.